vez que nas nossas mãos vêm os livros certos nas horas certas. Eu tenho uma palavra para transmitir à igreja, mas porém, agora à tarde eu peguei um livro que tinha lá em casa e eu comentei com a minha esposa: olha, você está lendo esse livro? Foi indicado para ela ler, abri o livro, caiu numa página que tem tudo a ver com aquilo que eu vou ministrar aqui. Eu não extraí a ministração do livro, mas a frase que estava escrita no livro, de um autor, um pastor brasileiro, era mais ou menos assim, se o meu hardware não falhar. O autor disse: nós temos que aprender a discernir entre a diferença entre a circunstância, no singular, em que estamos vivendo, e a verdade de Deus. A frase é: temos que aprender a discernir a diferença que há entre a circunstância que estamos vivendo e a verdade de Deus. E ele disse além, ele disse: porque a verdade de Deus é eterna. A verdade de Deus é uma pessoa que habita, reside em nós. A circunstância não é eterna, a circunstância é transitória, é passageira. A verdade de Deus é a pessoa de Jesus. A verdade de Deus é tudo o que Ele é e tudo o que Ele diz. Ele disse, o autor do livro, na página que eu abri, ele disse assim, que nós temos que aprender a visualizar a situação como Deus vê. Deus vê diferente, Deus olha diferente. Isaías chega a confirmar o que este autor, um pastor brasileiro, está falando no livro, porque Isaías fala no capítulo 55, versículo 8 e 9, que assim Deus toma a boca do profeta e Deus fala: assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos. E Deus diz: e assim também como o céu manda chuva e faz regar a terra, regar o jardim, e o jardim faz brotar tudo que nele se semeia, assim também a neve desce sobre a terra, cumprindo o seu propósito. Isaías disse: assim será. Deus falando da boca dele: a palavra que sair da minha boca não tornará para mim vazia, mas antes vai cumprir o propósito para o qual eu a designei, eu a enviei. Glória a Deus. O que eu quero dizer com tudo isso aqui na introdução é que Deus espera que nós nos movamos pela sua palavra. Não ignoremos a circunstância ou as circunstâncias, mas Deus quer que nós, espera que nós correspondamos à sua palavra. Eu estava sentado ali no cântico e lembrando que Deus, Ele é um mestre em administração de crises. Deus, Ele forma uma terra perfeita, porque a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. Aí Moisés vai escrever: no princípio criou Deus, Gênesis 1, os céus e a terra. Esta terra que Deus cria é uma terra perfeita, funciona em perfeita harmonia. Mas depois ele escreve: e a terra era sem forma e vazia. Deus nunca criou o caos, Deus nunca criou uma situação caótica. Então a terra que Deus cria, que era perfeita, funcionava tudo do ajuste de Deus. Esta terra, por um momento, ela se torna sem forma e vazia. Ou seja, há um caos, há uma crise, há uma situação adversa. E o que Deus faz? Deus não fica com os braços cruzados, olhando o caos, olhando a crise. Deus começa a operar, Deus começa a agir na crise, irmãos e irmãs. Deus sempre começa a agir. E a Bíblia diz, Isaías 43:13, Deus fala na boca do profeta: ainda antes que houvesse dia, eu era, e
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo que João fala é a palavra que Deus libera no caos. Deus disse: haja luz, e esta palavra no meio do caos começou a trazer a ordem. Irmãos, a solução para o Brasil e para as nações, porque até as nações europeias com o euro estão passando por dificuldade. A solução é a palavra, e a palavra não é uma filosofia, a palavra é uma pessoa, a pessoa bendita de Jesus. Jesus continua sendo o maior nome que há. Pedro vai dizer no capítulo 4 de Atos, verso 12: porque não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Paulo vai dizer em Filipenses que Deus lhe deu um nome, capítulo 2, do verso 9 a 11. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, ao qual é o nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Eu gostaria que, por gentileza, se você quiser, se você não quiser, só dá glória. Repita comigo assim: temos que aprender a discernir a diferença que há entre a circunstância que estamos vivendo, chamada crise, e a verdade de Deus, que é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Diga aleluia. Então abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Gênesis capítulo 26. Aleluias. Gênesis 26. Essa campainha aqui, ela me faz lembrar quando eu era do tamanho do meu menino menor aí, o Pedro, de 7 anos. Quando você acha Gênesis 26? Eu ia na Assembleia de Deus, irmãos, com a minha mãe. E a gente passava, era banco de madeira, a igreja. Eu e meu irmão, o Kleber, somos em 4. O Kleber é da minha idade, mais ou menos, sou caçula dos 4. A gente passava no banco, debaixo dos bancos da igreja. Não tome isso como exemplo. E a gente saía do banco das senhoras para a mocidade, transitava na igreja, debaixo dos bancos. E pegava, às vezes, a foto da minha mãe. Naquela época tinha uso e costume. Pegava a foto da minha mãe de brinco, batom e mostrava para toda a igreja. Aí o presbítero Domingos, até hoje está vivo em Bertioga, ele pegava a campainha. Eu conheço isso aqui. Quando o poder caía também na igreja e não tinha o controle do manto, era reboliço. Ordem de decência, irmãos. Agora, como eu tenho o poder da campainha aqui, ninguém vai tocar não hoje aqui. Gênesis 26, meu sonho era ter uma campainha dessa em casa. Gênesis 26, se você encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: sobreveio à terra uma fome, além da primeira, ocorrida nos dias de Abraão. Diga comigo, por gentileza, por isso. Diga, por isso. Somente por isso. Aí o texto diz: Isaac foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu-lhe e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque darei todas estas terras a ti e aos que descenderem de ti, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Diga comigo o verso 6, diga: assim Isaac habitou em Gerar. Versículo 12 está escrito assim, irmãos: Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu quantas vezes mais? Diga 100 vezes mais.
e o Senhor o abençoou. Diga, o Senhor o abençoou. O verso 13 está escrito assim: o homem engrandeceu-se e foi enriquecendo, até que se tornou muito poderoso e possuía ovelhas e gado, e muita gente a seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Amém? Vamos orar, irmãos. Feche os teus olhos, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, eu creio que tudo aquilo que nós começamos a falar aqui e vamos nos propor a ministrar, o Senhor já está falando com esta casa, desde os cânticos, ó Pai. Eu tenho certeza que eu não vou falar de novidade aqui, pois eu vou ministrar a Tua palavra. Eu clamo, Deus, para que o Senhor, somente o Senhor, fale pela boca do Teu servo, que o meu eu, Pai, se cale, para que o Senhor cresça. Ó Deus, eu clamo para que o Senhor, pois diz Tua palavra que é o Senhor que dá ordens a Teus anjos, eu clamo para que o Senhor libere os Teus anjos, Pai, para combater toda a resistência da palavra, toda a malignidade, tudo aquilo que Satanás arquitetou e intentou contra as nossas vidas, que venha naufragar agora. Pai, eu clamo para que o Espírito do Senhor, o Espírito de temor do Senhor, e o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, venha sobre este lugar, que possamos ter a compreensão da Tua palavra e sair daqui, Senhor, fortalecidos, ó Pai, pela Tua palavra, para enfrentarmos, ó Deus, este tempo, esta semana que inicia-se hoje com graça e na unção do Senhor, em o nome de Jesus. Você diz amém? Aplauda ao Senhor, diga glória a Deus quando você aplaude. Aleluias. A Bíblia diz, no capítulo 12 de Gênesis, a partir do versículo 1, que Deus chama Abraão, Deus faz promessas a Abraão, até então chamava-se Abrão, e Abraão sai obedecendo em partes o que Deus lhe fala. A Bíblia também fala, no mesmo capítulo 12, já a partir do verso 9, que Abraão enfrenta uma crise, a crise da fome, e Abraão desce ao Egito. Lá no Egito ele tem alguns contratempos, e Deus agora, no capítulo 26 de Gênesis, está observando, numa conjectura simplória humana, observando o filho de Abraão, Isaque, caminhando também agora em meio a um contexto de crise. Isaque estava passando por um momento onde a Bíblia narra, no primeiro versículo do capítulo 26, que essa fome foi mais aguda do que a fome que Abraão sobreviveu. A Bíblia diz então que Isaque, você leu comigo, a minha versão diz que por isso, devido à fome, devido à crise, Isaque vai procurar Abimeleque, Isaque vai procurar o homem, e a Bíblia diz que Isaque vai falar com o rei dos filisteus. Mas antes de Isaque falar com os filisteus, o verso 2 de Gênesis 26 vai narrar dessa seguinte maneira: que o Senhor aparece a Isaque e fala com ele. É interessante nós atentarmos aqui, porque sempre dentre uma crise, Deus fala com o seu povo. Sempre que vamos tomar uma atitude, sempre que vamos nos mover devido à crise, Deus sempre tem uma palavra para falar conosco. E a palavra de Deus para Isaque foi da seguinte maneira: não faça como seu pai, não desças ao Egito. O que Deus estava falando com Isaque era para Isaque permanecer na dependência do Deus que havia concebido Isaque no ventre da sua mãe, porque Isaque foi um milagre. Isaque, embora fosse filho de Abraão, Isaque nasceu de um ventre que era estéril, então Isaque já era um milagre, e Deus estava falando com ele assim. Egito na Bíblia é um símbolo do mundo, é um símbolo de força até maligna tem horas, e a Bíblia diz que Deus fala: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. E aqui nós aprendemos a primeira lição: o que fazer
em meio à crise. Nós sabemos disso, nós estudamos, vamos à escola, alguns frequentam a universidade, e lá nós aprendemos as letras, o ABC, e na igreja, no reino, nós aprendemos a obedecer. A obediência é a chave do milagre. Um exemplo, a gente pensa que Deus faz milagre assim de graça, gratuitamente, à torta e à direito. Aliás, é de graça. Tudo que Deus faz, tudo que Deus criou é de graça, porém não é barato. Deus, Ele chega uma certa feita, uma certa ocasião, Jesus chega, parece assembleano, né? Ele chega onde tem os leprosos em Lucas 17, e a Bíblia diz que havia 10 leprosos ali. Jesus olha para eles, eles de longe gritam, eles dizem: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus olha para aqueles 10 leprosos, ao invés de Jesus de longe apontar o dedo para eles e falar: receba a cura aí na sua vida, Jesus fala para eles assim: ide e mostrai-vos ao sacerdote. A Bíblia diz que eles saem para se mostrar ao sacerdote. O que isso nos ensina? Que eles obedeceram o que Jesus falou para eles, e quando eles obedecem o que Jesus falou para eles, a narrativa bíblica diz que indo eles foram curados, e um deles, quando viu que foi curado da lepra, não tem mais ferida, ele volta para dar glória a Deus, e a Bíblia diz que este era samaritano. Aí está um dado também da igreja: são poucos os que voltam para dar glória a Deus por aquilo que Ele faz. Mas enfim, quando eles vão, eles são curados. Quando Deus fala com Isaac: ei Isaac, não desças ao Egito, não se precipite, fique na terra que eu te disser. Parece que é a mesma palavra que Deus disse ao pai dele: vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas aqui Deus disse para ele: fica na terra que eu vou lhe falar, eu vou falar com você. E Isaac, não é porque tem fome, não é porque na terra em que você está ninguém colhe nada, todos tentam plantar, mas não colhe nada, que você também vai ser assim. Isaac, eu vou cumprir. Deus fala com ele: as promessas que fiz a teu pai Abraão na tua vida, eu disse ao teu pai e ele me obedeceu. Se você obedecer, você vai ver as promessas se cumprindo na tua vida. Assim também, irmãos, é conosco. A obediência à palavra em nossas vidas atrai o milagre de Deus. Moisés chega para o povo de Israel, ele diz no capítulo 28 de Deuteronômio: se atentamente, verso 1 ao 3, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na cidade, no campo, bendito o fruto das tuas mãos, o fruto do teu ventre, a cria dos teus animais. Você vai ser colocado, se você obedecer, por cabeça, não por cauda, estará em cima, não embaixo, e você verá o Senhor abrir o seu bom tesouro, o céu, e derramar chuva ao seu tempo na sua vida. Tudo isso atrelado à obediência. E Deus fala com Isaac. O que Isaac faz? No capítulo 26 está escrito que Isaac fica em Gerar. Por que ele fica em Gerar? Porque ele está aguardando agora Deus falar com ele. Deus falou: eu vou falar com você de novo, eu vou te mostrar uma terra, fica na terra que eu te disser. Ei Isaac, eu sou com você. Me ajuda a ministrar, a pregar nesta noite. Olhe para umas 3 pessoas e diga para ele ou para ela assim: o Senhor é com você. Obediência, dependência e crer, confiar nas promessas, na palavra de Deus. Nós aprendamos isso, nós aprendemos a obedecer, que nós aprendamos a depender de Deus, e que aprendamos também a acreditar, a crer nas promessas, na palavra de Deus. O verso 12 está escrito que Isaac semeia naquela terra. Isaac semeou naquela terra, a terra que ninguém colhia nada. Isaac arriscou-se a semear. Tempo de crise também não é tempo de fechar a mão.
Tempo de crise é tempo de nós semearmos. Aliás, um tempo de crise é o melhor tempo para se semear. Porque semeando, quando há um equilíbrio na economia, a glória sempre cai no ministro da fazenda, do planejamento. Agora, quando nós semeamos na crise, a glória é para aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Quando Isaac semeia, a Bíblia diz que naquele mesmo ano, não demorou um ano, naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais. Diga comigo, 100 vezes mais. 100 vezes mais. Nós não cantamos aqui sobre toda a sorte de bênção? Isaac colhe 100 vezes mais. O texto no capítulo 26, verso 13 e 14, diz que Isaac se enriquece, que Deus engrandece ele se torna muito poderoso, ele possui ovelhas, gado, muita gente ao seu serviço, de modo que desperta a inveja dos filisteus. Mas isso aqui não é o mais importante que aconteceu na vida de Isaac. O que acontece na vida de Isaac, que é mais importante, está no verso 12. Eu gostaria que você olhasse de novo na sua Bíblia. Está escrito assim no verso 12: Isaac semeou naquela terra, no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Glória a Deus, isso é bom. Mas o mais importante é que o Senhor o abençoou. O Senhor abençoou Isaac. Num tempo de fome e crise, Deus abençoa Isaac. Irmãos, é neste tempo de crise, nós não estamos na fome, nem chegaremos lá em nome de Jesus, mas é neste tempo de crise, este tempo adverso, é o tempo onde nós, eu vou dizer, depois eu vou mostrar para você na Bíblia onde está escrito, é o tempo onde nós veremos a bênção do Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Eu vou tentar ser mais específico. Deus vai nos abençoar em tudo. Tem gente que não acredita, então me ajuda a pregar. Diga para ele ou para ela assim: Deus vai te abençoar em tudo. Vou mostrar na Bíblia. Aleluia. Daqui a pouco eu mostro para você na Bíblia. Está aqui em Gênesis mesmo. Deus vai nos abençoar em tudo. É interessante porque a Bíblia diz: o Senhor o abençoou. Provérbios capítulo 10, versículo 22. O autor do provérbio, ele diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dores. O que enriquece, irmãos, não são as aplicações, não é poupar como os administradores vão na faculdade aprender, ó, tem que poupar 20%. O que enriquece a vida do homem e da mulher é a bênção de Deus sobre esta pessoa. A Bíblia diz também, meus irmãos, além de que a bênção enriquece e não acrescenta dores, em 1 Crônicas, capítulo 4, se você abrir a sua Bíblia, nos livros lá de 1 Crônicas, os primeiros 8, 9 capítulos, é um pouco complicado de ler, só tem nome de pessoas, mas no capítulo 4, no versículo 9 e 10, está escrito que foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Porque Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos? Porque a Bíblia ainda narra que a mãe dele dá o nome dele de Jabes, porque ele causou dores a ela. Jabes significava, dentre outras coisas, causador de dores. Mas Jabes, ouvindo, crescendo no meio da cultura judaica, ouvindo falar de Yahvé, do Deus de seus pais, um dia ele invoca este Deus, e a Bíblia diz no verso 10 que Jabes faz uma oração mais ou menos assim: ó, tomara que me abençoes e que me alargues as fronteiras e que seja comigo a tua mão, de modo que não me sobrevenha aflição. E a Bíblia diz que Deus concedeu a Jabes aquilo que ele pediu ao Senhor. Vamos ver o que Jabes pede ao Senhor. Jabes pede assim: ó Senhor, eu preciso ser abençoado. Deus lhe concedeu. Vamos orar a oração de Jabes. Diga: Senhor, me abençoa. Mas dessa forma não tem como Deus abençoar, como é que Deus vai abençoar uma pessoa que está semi-morto? Olha para o teu irmão, para os três, pergunta para ele assim: você está desmaiado ou está semi-morto? Agora olha para ele e fala: então receba a vida. Vamos orar, irmãos, a oração de Jabes. Vamos orar aqui no crente pentecostal. Essa igreja aqui é apostólica, tem os 5 ministérios. Diga:
Jabes a bênção. Agora vamos orar mais. Diga assim: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Diga: Senhor, eu quero ser um conquistador para o Senhor. Diga: Senhor, então alargue as minhas fronteiras. A Bíblia diz que Jabes também orou assim. Nós vamos orar, vamos continuar orando. Diga assim: Senhor, seja comigo a tua mão. Olha que coisa linda, irmãos, a mão de Deus sobre nós. Diga: seja comigo a tua mão, de modo que não me sobrevenha aflição. Diga amém. Se você crê, diga: eu recebo. Aleluia. Deus concede a Jabes a bênção. Deus concede a Jabes o alargamento das fronteiras. Eu imagino que se Jabes fosse um profissional liberal, Deus ampliou a sua cartela de clientes. Eu imagino Jabes um profissional autônomo e chegando para ele vários orçamentos. Eu imagino Jabes numa gestão de uma empresa como um gerente, e ele ali observando o seu departamento, e Deus dando a ele estratégias e clientes chegando debaixo da sua gestão. Eu imagino Jabes, alguém com um currículo vitae na mão, ou entregando no RH, e aquele currículo sendo selecionado, porque Deus concede a ele a bênção, o alargamento das fronteiras. A mão sobre ele não saiu mais, e Deus concede a ele que nenhuma aflição acometesse a sua vida. É só Jabes, irmãos? Jabes é mais bonito que nós? É na nossa vida também. A Bíblia diz que Isaac semeia, colhe 100 vezes mais. Mas o mais importante é que a bênção do Senhor estava sobre Isaac. Nós estávamos cantando aqui junto com o Ministério de Louvor, o Fábio declarando aqui: por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Rabassubi de calabandás. Glória a Deus, aleluia. Você pode repetir isso aqui? Diga: por onde eu for, a tua bênção, eu tenho certeza que vai me seguir. Abraão tem um momento da sua vida de separação. Tem pessoas que Deus afasta de nossas vidas. Isto um pastor disse para nós uma vez, quando ele estava ministrando sobre Jesus, chegando no poço de Samaria, João capítulo 4, e ele fala para os discípulos: pode ir comprar comida. Porque na verdade ele tinha um propósito ali de conversar com aquela mulher samaritana, aquela da verdadeira adoração. E o pastor, amigo nosso, ele disse assim: tem pessoas que Deus afasta de nossas vidas, para que não seja atrapalhado o propósito de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz, irmãos, que Isaac, ele é abençoado, porque Deus usa o exemplo do seu pai. Abraão um dia teve que se separar. Ele olhou para o seu sobrinho, Ló, capítulo 13 de Gênesis, e disse: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, agindo sendo um jovem, olha e vê as campinas do Negueb. Era um lugar com um jardim bonito. E ele fala: eu vou para lá, que o negócio aqui está mais próspero. Ló vai para aquelas campinas, e a Bíblia diz que aquele caminho dava em Sodoma. Capítulo 14 de Provérbios, versículo 12, e o capítulo 16 de Provérbios, versículo 25, dizem a mesma coisa: que há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. A Bíblia diz que Abraão, ele vai para o outro lado. Se Ló vai para as campinas, Abraão vai para o outro lado, que dizem os historiadores estavam em ruínas. Mas Abraão, ele sabia que onde ele fosse, o lugar que ele estivesse, a bênção de Deus estava sobre ele. E é isso que eu quero dizer para você também aqui nesta noite: onde você for, onde você estiver, porque você e eu, nós somos igreja. Eu não vim aqui pregar uma mensagem positiva, eu vim aqui profetizar a palavra. E onde você for, onde eu for, onde nós formos, nós somos igreja. A bênção de Deus, se não havia bênção, a bênção
bênção vai chegar. Deus vai enviar pessoas aqui para lugares estratégicos nesta cidade. Deus vai enviar pessoas aqui para lugares estratégicos nesta nação. E aonde você chegar, talvez você fique um tanto quanto perplexo, sinta-se preso. A perplexidade talvez seja que onde você olhar, talvez você veja ossos sequíssimos, mas Deus te colocou neste lugar, não foi para ter medo, nem para se acovardar e recuar, mas foi para profetizar. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, Rabachandarai, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Talvez você sinta-se preso ou presa em alguma situação. Havia uma menina no capítulo 5 de 2 Reis, foi tirada da sua família, da sua cultura, do seu país, levada presa para ser escrava na casa de Naamã. Ela sentia-se presa ali, mas Deus tinha um propósito com ela ali. Ela era uma resposta, era a manifestação do milagre na vida do seu patrão, que não era patrão, mas era o seu algoz, pois era ela escrava. Talvez você sinta-se preso em alguma situação, mas Deus te colocou lá, porque Ele tem um propósito com você ali. Enquanto o propósito não se cumprir, pode ficar calmo e calma, que você não vai sair. Depois que se cumprir o propósito, você não sai fugindo, é que nem um arrebatamento. Deus vai levar você honrado e honrada dessa situação. A Bíblia diz então, irmãos, que Isaac, ele semeia e colhe. Diga comigo, semeou e colheu. A Bíblia diz, no capítulo 9 de 2 aos Coríntios, versículo 6, que quem semeia pouco, colhe muito. O que diz a Bíblia? Quem semeia pouco, colhe pouco. Aí no verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim: ora, aquele que dá semente ao que guarda, ao que retém, e pão para alimento. Está escrito assim? Ele dá semente àquele que guarda? Ele dá semente ao que? E pão para alimento. E a Bíblia também diz no Salmo 126, verso 5, a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas colhem com júbilo de alegria. Mas no verso 6 diz assim, que aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, porque tem horas que levar a semente não é fácil, semear também é um tanto quanto difícil, mas mesmo que em meio a choro, a pranto, continue levando a preciosa semente que é a palavra. Onde você chegar, semeie a palavra. E se você levar a preciosa semente, ainda que seja gemendo e chorando, a Bíblia diz que certamente você vai voltar com os seus molhos, você vai voltar com a sua bênção. Isaac só colheu 100 vezes mais, porque ele teve a ousadia de semear numa terra em que ninguém colhia nada. Isaac semeia, sabe-se lá quanta semente, talvez 1, 2, 3, mas ele semeia, ele coloca na terra aquilo que ele tem, e a Bíblia diz que Deus entrega para ele aquilo que ele tem. Isaac entrega para Deus o que ele tem, é uma semente, e Deus entrega para ele 100 vezes mais, engrandece ele. Deus exalta Isaac e abençoa ele. Se você entregar o que você tem, Salmos 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará na sua vida. Ou mais ele fará. Rabachandarai. Ruth, abra a sua Bíblia em Ruth, livro de Ruth. Houve uma crise, enquanto você vai achando Ruth, no capítulo 20 de 2 Crônicas. Estou citando só, pedindo que você abra em Ruth por gentileza. Houve uma crise, uma batalha, uma luta em 2 Crônicas 20. O quarto rei de Judá, Jeosafá, ele é cercado por uma multidão, ele tem medo, vai buscar o Senhor, apregou um jejum, e a Bíblia diz que Deus responde a oração de Jeosafá. A oração de Jeosafá foi mais ou menos assim: Senhor, o Senhor disse que se houvesse fome, peste, praga,
Se houvesse alguma adversidade, o povo do Senhor voltasse-se para esta casa, no qual o Senhor colocou o seu nome, o Senhor viria ao nosso socorro. Aí Josafá ele ora, ele diz: Senhor, não és tu o Deus dos céus que tem todo o poder? Porém, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 14, que Deus traz a resposta na boca de um profeta chamado Jaaziel. Jaaziel, eu já disse em outra oportunidade aqui, que significa Deus contemplou, ou que Deus contempla. E Deus toma a boca do profeta, e Deus diz assim na boca de Jaaziel: dai ouvidos, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ao que vos diz o Senhor? A peleja não é vossa, então nesta peleja não tereis de pelejar, porque ela não é vossa, mas é do vosso Deus. Amanhã vocês vão estar em pé, ou seja, na posição, e vocês vão ver o livramento que o Senhor vos dará. No meio da luta, Deus traz uma palavra profética, e quando eles vão para a batalha no outro dia, Josafá se lembra da palavra liberada pelo profeta, porque a Bíblia diz que depois da resposta, eles caem com o rosto em terra e adoram a Deus. Mas Josafá na manhã seguinte, porque domingo aqui Deus está agindo, mas amanhã é o dia da realidade. Na manhã seguinte, eles se lembram da palavra. Josafá se vira para trás e diz: ei Judá, morador de Jerusalém, credes em Deus e estareis seguros, creem nos seus profetas e prosperareis. E eles vão para a batalha, e quando eles voltam, depois você lê 2 Crônicas, lá no versículo 27 está escrito assim: que eles voltaram para suas casas com alegria, pela vitória que o Senhor havia liberado sobre eles. Estende a sua mão se você crê, porque é assim que nós vamos voltar para casa hoje. A alegria que está em nós é uma alegria não circunstancial, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Ela não depende da circunstância. Nós vamos voltar para casa com a alegria da salvação, por aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Ele liberou, não foi hoje não, mas Ele liberou lá na cruz do Calvário, quando o seu filho gritou assim: está consumado. Ruth, capítulo 1. Vou tocar a campainha para mim. Capítulo 1 de Ruth, até o verso 5. Está escrito assim: na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso o homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, e de sua mulher Noemi. E Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos, eles eram efrateus de Belém de Judá. Diga Belém. Belém. Ao chegar ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamava Orfa e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Essa história é uma história no meio da crise, no meio do caos, no qual nós aprendemos o que não fazer. Elimeleque, ele vê uma necessidade, havia fome. Elimeleque morava em Belém. Diga comigo, irmãos, por gentileza, diga Belém. Belém. Belém significa a casa do pão, no melhor lugar para se residir, na casa do pão. Eu creio que se fosse contado um metro quadrado por um corretor que fosse crente, o metro quadrado mais caro de Israel tinha que ser em Belém, porque Belém era a casa do pão. Mas não quer dizer que Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion morando na casa do pão. Isso não significa que eles não passariam por adversidades, por crise. Elimeleque, Malom e Quilion e sua esposa Noemi, veio a fome, e Elimeleque começa a tomar decisões, começa a se mover. A Bíblia não abre aqui espaço para que Noemi fale alguma coisa, não há diálogo de
Elimeleque com Malom e Quilion, nem com nenhum amigo, nem com nenhum irmão compatriota, ele sai para as terras de Moabe. A Bíblia diz, os historiadores falam que Moabe, as terras eram baratas. Elimeleque toma uma decisão arriscada, ir para um lugar de uma cultura diferente, deuses diferentes, porque havia fome. E aqui eu aprendo com Elimeleque o que não fazer. Elimeleque faz algo que nós não devemos fazer. Elimeleque toma decisões precipitadas. Elimeleque não consulta ninguém. Elimeleque não consulta a sua família, principalmente Deus. Ele sai, se move. E o que resulta isso é que a morte, ao invés de haver uma edificação, ao invés de haver prosperidade, houve morte. Os homens da casa morrem. Nós aprendemos com Elimeleque, melhor dizendo, que nós só devemos nos mover de algum lugar, nós só devemos tomar alguma decisão quando Deus nos der uma palavra para isso. Se Deus não nos der uma palavra para tal, fiquemos onde estamos, porque assim foi com Pedro, Simão Pedro está pela manhã, Lucas capítulo 5, lavando as redes, desanimado. Jesus chega perto dele, pede um barco emprestado, e Jesus ensina a multidão. Depois de ensinar, Jesus diz a Pedro: olha, agora vai para o alto mar e lança a rede do lado direito. Pedro diz: eu trabalhei toda a noite, eu entendo de mar, o mar não está para peixe, mas porém, debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. Se você for agir, tomar alguma decisão, Rabassumi de Calabandaça, Rabachandarai, espere Deus liberar uma palavra para você. Busque auxílio nas pessoas mais espirituais, no pastor, na pastora, ore por mim. Busque auxílio na Bíblia, Deus fala comigo, eu tenho que ter certeza. Abra a sua Bíblia, vou encerrar aqui. Em Lucas, Evangelho de Lucas, Davi teve uma crise também em Ziclag, e Davi consultou ao Senhor lá em Ziclag. 1 Samuel 30, Ziclag é o nome da vila, do bairro. Nós vamos para Lucas 22. Lucas capítulo 22. Diga assim comigo, por gentileza. Todas essas crises da Bíblia foram crises exteriores. Agora repita comigo, isso vai gerar fé no seu coração. Um dia que eu estava numa prova tamanha, e um pastor do nosso ministério liberou essa palavra para mim. Ele disse assim: as crises exteriores, repita por gentileza, diga: as crises exteriores não podem abalar as minhas convicções. Amém? E aqui nós vamos falar de uma crise interior, não exterior. Lucas 22, 39. Está escrito assim: porque a nossa aferição, a nossa medida é o Cristo. Vamos ver aqui, Lucas 22, 39. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles uma curta distância, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava ou o confortava, em outra versão. E cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximando-se dos seus discípulos, os achou dormindo de tanta tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus vai para o Getsemane, nesse Getsemane, orar, e a Bíblia diz que os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, foram com ele. Eles sabiam que estava aguardando ele, que era morte de cruz. Por várias vezes ele fala isso, mas agora estava próximo.
Depois da ceia com os discípulos, ele vai para o jardim orar. E a agonia na oração de Jesus é tamanha, por isso nós vemos em Lucas, porque só Lucas vai relatar que o suor de Jesus tornou-se gotas de sangue, porque Lucas era doutor, era médico, e ele tem um olhar clínico para as coisas, tanto que você vai ver em Lucas a cura de um endemoniado, a cura de não sei quem. Então sempre Lucas vai falar do olhar clínico. E Lucas fala que Jesus, conforme ele ora, o seu suor se torna gotas de sangue. Então o sangue de Jesus, ele foi vertido não só na cruz, mas desde o jardim. Gotas de sangue, porque tamanha era a agonia, que os seus vasos capilares rompem-se e começam a gotejar sangue. Mas a Bíblia diz que o anjo do céu veio e confortou Jesus. Jesus é confortado por um anjo do Senhor, que eu creio que não era anjo, mas era o Espírito Santo. Ele conforta Jesus, e Jesus ele faz uma oração: Pai, se o Senhor quiser, que o Senhor afaste de mim esse cálice. Mas ele também entende que ele veio para cumprir não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Aquele anjo que o confortava, creio ser o Espírito Santo, o fortalece e ele clama: mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando ele levanta da oração para orar de novo, Jesus gostava de orar, ele ora para os discípulos, eles estão dormindo de tristeza. Na verdade não foi tristeza, o olhar clínico diz que eles dormem porque eles consumiram muitas calorias na ceia, por isso eles dormem. Então eles estão dormindo, Jesus acorda eles e fala: olha, orem e vigiem para que vocês não entrem em tentação. Aqui eu quero encerrar, porque Jesus, ele mostra que a nossa carne, às vezes, ou na maioria delas, ela sempre quer ir contra a vontade do Senhor. Há crises que nós citamos até aqui, que são crises exteriores, que Deus sempre interviu na vida do seu povo. Mas há esta crise, que é uma crise interior, no qual nós temos que escolher entre ceder à vontade da carne ou cumprir o propósito do Espírito. Jesus estava ali agora, na decisão de ceder à vontade da sua carne, que era se livrar da cruz, daquele cálice dolorido da ira de Deus, ou ele se submeter, cumprir. E falta de oração, falta de busca pela presença e a vontade do Senhor nos faz cair em tentação. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Fecha os teus olhos. Eu quero orar com você agora, nessa noite, em nome de Jesus. Pai, o meu clamor aqui nesta noite é concernente a esta palavra. Eu não vim aqui pregar a minha vontade, Pai. Tu sabes da minha vontade, Deus. Eu queria chegar aqui nesta noite e falar só de rosas. Mas eu lembro também que rosas têm espinhos, e nós temos que pregar o Evangelho todo. O Senhor é Deus fiel, que sempre interviu na crise na vida do seu povo. E eu creio também que nas crises interiores o Senhor é fiel e justo para nos livrar de toda a tentação da nossa carne. Pai, em nome de Jesus eu quero orar para que o Senhor seja glorificado, ó Deus, na vida da igreja neste tempo desfavorável, e que o Senhor também seja glorificado no nosso viver diário através da santificação. Livra-nos de todo mal, livra-nos de cedermos às vontades da carne, livra-nos, ó Pai, também em nome de Jesus, de tomarmos decisões precipitadas por causa da crise. Livra-nos, ó Pai, de estarmos aficionados à circunstância e não estarmos olhando para a verdade, o Senhor que é o autor e consumador de nossa fé. Pai, eu clamo para que o Senhor faça a tua vontade e nos abençoe, pois a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Que sejamos nesta noite, assim como sempre, benditos ao entrar e ao sair deste lugar, debaixo da tua mão poderosa, e que esta semana seja uma semana de boas notícias, boas novas, que possamos ver e contemplar a manifestação do teu sobrenatural em nossas vidas, em nome de Jesus. Você diz amém? Aplauda ao Senhor e diga glória a Deus.